Que beleza. Bom, são 19 horas e 9 minutos. Eu tô duplamente feliz hoje. Duplamente feliz hoje com o nosso convidado, que é o Alberto Valentim, primeiro campeão paulista da Série A2 com a Internacional em 1996, com aquele timaço que jogou ao lado de Edu Marangon, ao lado de Piá, ao lado de Paulinho, que é o maior artilheiro da história da Inter com 76 gols. E por eu ser vascaíno roxo, o homem escapou o Vascão do rebaixamento, depois foi campeão com o Vasco. Alberto Valentim, primeiro, muito obrigado por nos atender e desde já eu quero agradecer o Léo Fajardo, o seu amigo de Minas Gerais, que foi quem arrumou o contato. Muito obrigado por nos atender, uma honra, é um prazer imenso tê-lo aqui no Pimba nos Esportes. Seja muito bem-vindo, professor. Boa noite a todos, é um prazer falar com vocês. Vamos reviver aí um pouquinho dessa história maravilhosa, marcante, que foi a minha passagem pela Inter de Limeira. Tenho a cidade, o time, as pessoas naquela oportunidade me trago com muito carinho, porque foi um momento muito importante da minha carreira, onde nós conseguimos ser campeões e deixar uma marca aí para a cidade, para o time. Fui muito feliz aí, mesmo tendo sido pouco tempo, sabe? E você falou do pouco tempo, Alberto Valentim, é impressionante, a gente fez 2 eleições do melhor lateral direito e você concorreu com grandes nomes, como por exemplo o João Luiz, que ganhou a primeira eleição, ele foi campeão paulista em 86 com a Inter e depois teve uma outra votação que o China também, que fez muitos gols pela Internacional, campeão de 88. Mas eu acho que só de ser lembrado, e como você citou, né, Alberto, você jogou apenas um ano pela Internacional e foi um ano mágico de 96, mas só de estar concorrendo deve ser muito prazeroso para você, né? Com certeza, fiquei muito feliz, é muito legal depois de muitos anos, nós estamos falando aí de 24 anos, celebrado, né, até hoje pelos torcedores, pelas pessoas que trabalham no meio, que são vocês aí fazendo essa coisa bacana, as reportagens legais para manter vivo as pessoas que ajudaram a Inter de Limeira, né, e que fizeram história. Muito feliz mesmo, porque aquele ano foi um ano muito difícil, a Inter começou o campeonato, e isso com certeza nós vamos falar no decorrer do nosso bate-papo, mas eu chego na Inter de Limeira, o time em último lugar, né, e depois acabamos nos tornando campeões. Foi muito, muito emocionante. Você tem conversado com jogadores daquele período? Você mantém algum tipo de amizade com aquele elenco que foi maravilhoso? Talvez o Edu Marangon, que seja mais próximo de você, porque seguiu também a carreira de treinador, hoje não mais, mas era um time fantástico, né, Alberto? Era um time fantástico. Eram jogadores muito comprometidos na época. O Edu, acabou que nós nos encontramos algumas vezes. O Luiz Henrique também, que foi um grande amigo, me visitou aqui na minha cidade alguns anos depois que nós jogamos juntos. O Amarildo, atacante, conversamos algumas vezes depois também. O Luiz, nosso querido presidente, Luiz Fernando Ferrari, eu trabalhando no Palmeiras, eu vi muito perto de mim num jogo lá que nós estávamos na arena do Palmeiras, que muito feliz em encontrá-lo, trocamos telefones, conversamos bastante depois desse encontro, que pessoas que realmente ajudaram muito, né, aquele ano ali para que a Inter se tornasse campeã. E como você mesmo lembrou, né, foi um início desastroso, né? A Inter perdeu os 5, 6 primeiros jogos, depois teve uma reação com o Vanderlei Paiva e o Pepe chegou no fim para ser a cereja do bolo e a Inter fez 4-0 na Portuguesa Santista, um show no Limeirão e acabou sendo campeã paulista e subindo para 1. Marcelo Pilon, você teve a oportunidade de conversar bastante hoje com o Alberto Valentim, que mais uma vez, viu, Alberto, quero agradecer o Léo Fajardo, seu amigo Léo Fajardo de Minas, a esposa Edinara que está nos acompanhando, a Eike também, o Valdir Todinho, essa família é maravilhosa e eu tenho o costume de passar com eles o final do ano em Belo Horizonte. São atleticanos de coração, o próprio Marcelo Dijan, que recentemente foi diretor do Cruzeiro, junto com a Rita. Então, são pessoas maravilhosas que eu tenho um carinho muito grande. Marcelo Piron. Bom, Alberto Valentim, boa noite. Muito obrigado pela conversa de hoje. Eu falei para ele que, graças a ele, eu torci muito pro Botafogo, quando o Botafogo foi campeão carioca.
Porque ídolo da Inter a gente acaba acompanhando, né? Torcendo muito por ele, né? Mas e o Alberto falou uma coisa do Luiz Fernando, que vai ser a minha pergunta, mas teve dois comentaristas, tanto o Admir Nogueira quanto o Marquinhos Jesus, ele fala que ele é o mais técnico dos laterais que já passaram na Inter, né? E, Alberto, o Fernando Ferrari, eu tomei a liberdade de ligar para ele, pedi para mandar uma mensagem, né, para você, e ele falou assim: pessoa de muito caráter e até hoje conserva muita humildade. Quando a Inter subiu no ano passado, ele fez questão de me mandar uma mensagem dando parabéns para a Inter. E ele até comentou que um dia ele encontrou o Oséias no Atlético e o Oséias agradece a venda de que ele fez por o Atlético Paranaense, que ele falou o seguinte: olha, o Alberto não cruzava a bola para mim, o Alberto colocava a bola na minha cabeça para fazer gol. Que legal. Queria que você falasse sobre o Luiz Fernando Ferrari e como foi importante aquele ano de 96 para você, Alberto. Boa noite, Marcelo. Prazer falar com você novamente. Bom, me lembro muito bem, eu estava no Guarani e tinha decidido não jogar mais, não fazer mais parte do Guarani na época, porque aconteceram algumas coisas ali alguns dias antes da minha ida para a Inter de Limeira. E tenho um carinho enorme pelo Guarani, tá, por favor, mas assim, é só para entender que naquele momento eu queria sair e procurar meu espaço em uma outra equipe. Surge a oportunidade na Inter de Limeira, e me assusto muito com a posição na tabela naquela oportunidade, que o time vinha de 5 derrotas seguidas e um empate. E eu sentei para conversar com 2 amigos na época, o Elton, que era zagueiro de Ribeirão Preto, hoje tem uma escolinha de futebol, que tem uma parceria nos Estados Unidos, e o Júlio César Pinheiro, que depois foi fazer história, um grande amigo meu de Itapeva, foi fazer história no futebol, jogou na Espanha, jogou no México durante muitos anos. E naquele momento eu pedi, conversando com os amigos, falei: o que eu faço? Eles falaram: vai para a Inter, porque a gente já sabia, eu estou contando essa história porque lá a gente já sabia que o Luiz Fernando Ferrari era uma pessoa muito séria, que estava ali por trás ali, o seu tio, grande diretor, né, Marcelo, que nos ajudou muito a subir. Então, assim, naquela época, em 96, as coisas deram certo porque tinham pessoas muito sérias, comprometidas a fazer uma Inter de Limeira forte, né? Então, essa foi mesmo com a situação na tabela, eu pensei e fui, porque sabia que ali a gente podia dar uma volta por cima no campeonato. E o Luiz Fernando Ferrari, ele foi muito importante. Eu conversava muito com o meu empresário na época. Ele falou: Alberto, são pessoas muito sérias, porque não é só notícias ruins que correm, que a gente brinca, né? Que a notícia ruim corre muito. Não, notícias boas também. E falaram muito bem da Inter de Limeira, como o presidente estava gerindo aquela oportunidade o time. Então, as coisas não aconteceram por acaso. O Luiz Fernando foi contratando alguns jogadores depois que chegaram, foi fortalecendo o time, nós demos uma reviravolta impressionante no campeonato até sermos campeões. Muito tempo depois, o encontro lá no Arena Palmeiras, como falei agora há pouco para vocês, muito carinho, muito respeito, muito gratidão, muito uma coisa bacana que pode passar os anos que for, que não vai acabar nunca isso, sabe? É muito legal. Eu lembro que tinha o Cleto, né, que era o amuleto da Internacional, né, Alberto? Incrível, né? Na parte final, o Cleto lá em Itu, ele fez um gol no finalzinho. Eu acho que a Inter subiu praticamente ali em Itu com aquele gol do Cleto no fim da partida, né? Cletinho de Jesus. Vamos lá então, o Igor Sedano, também à disposição de Alberto Valentim. Boa noite, Alberto, tudo bem com você? Boa noite, Igor, tudo bem? Bem também, viu? Eu queria saber como que tá aí. Você é o único gol que você fez pela Internacional. A gente não tem imagem. Você tem esse gol aí? Como que foi isso aí, cara? O único gol que você faz pela Internacional contra a São Carlense. E ninguém tem esse gol gravado, Alberto? Como que você guardou essa fita? Parece o gol do Pelé na Javari. É o gol do Pelé na Javari que não foi filmado. O seu contra São Carlense não tem, ô Alberto? Eu também não tenho aqui, alguns anos atrás procurei também, não tem. Mas como é que foi? Um gol que me lembro muito bem, naquela oportunidade minha mãe tinha ido assistir um jogo e eu faço uma tabela
ali na entrada da área e eu vou entrando na área pelo lado direito ali e dou uma olhada rápida até para fazer um passe rasteiro. Não seria um cruzamento, que eu já estava dentro da área, mas seria um passe rasteiro. E vejo que o goleiro tenta adivinhar esse possível passe que eu iria dar, e ele dá 2 passos para mais na parte central do gol e me deixa aquele canto esquerdo dele todo aberto e eu faço ali o gol. Fiquei muito feliz. E pena que depois o jogo acabou empatado, né, 2-2. Mas eu me lembro bem daquela jogada ali. Não é história de pescador, não. Isso foi de verdade. Foi um golaço. O Alberto Valentim, que tem a mesma idade que eu, 45 anos, nasceu em 75 como eu, só que ele nasceu em março, eu nasci em setembro, no dia 22 de março, ele é o 22 de setembro, e ele tem a mesma altura que eu, 1,82 m, segundo o Google, né? Vamos lá então. Você trabalhou mais tempo então, né, Edmar? Você está mais tempo trabalhando, mas, né? Pelo amor de Deus, cabelo branco, o Alberto Valentim tá inteiro, rapaz. Os rapaz. amigos que a gente tem mais afinidade, a gente fala que rodou o pneu murcho. Rodou o pneu murcho. Vamos lá, Robson Bernardo com o Alberto Valentim. Boa noite, Alberto. É um prazer estar falando com você. Boa noite, Robson. Gostaria de externar aqui, né? A gente costuma falar com alguns profissionais do meio do futebol e você é dessas pessoas que a gente admira, né? Pela carreira que você construiu, né? Pela dedicação que você tem, né? Em se transformar técnico de futebol também. E antes de você chegar na Inter de Limeira, a gente sabe que você iniciou no América de Minas e teve essa passagem no Guarani, que na minha visão foi extremamente importante, porque o Guarani na década de 90 era uma potência, né, na base aqui no Brasil, e vocês chegaram na final da Copa São Paulo, inclusive você fez o gol do título, né, o último, e o Rogério Ceni era o goleiro de São Paulo, né? É isso mesmo. Eu queria saber, Alberto, só para complementar a pergunta, o que isso representou na sua carreira, né? Essa base, né? Você foi eleito por 2 vezes o melhor lateral direito do Brasil. Então eu queria que você contasse um pouco dessa importância nesse período da base, né? Com as pessoas que passaram na sua carreira, os treinadores, os jogadores, para construir essa sua fase como atleta. Nossa, o Guarani foi muito importante para a minha carreira também, né? Nessa formação. Eu peguei um período do Guarani muito organizado. Falecido Salvaduca, era o nosso gerente lá, o doutor Henrique, era o nosso diretor da base. Muito organizado, com muita disciplina, com muitas regras, com profissionais de muita qualidade. Eu tive a oportunidade de passar no teste, que fui fazer teste com o Gustavo, então lateral do profissional do Guarani, que é da minha cidade vizinha aqui de Campo Belo, me leva para o Guarani para fazer teste. Eu faço com o campeão brasileiro pelo Guarani, em 78, e depois o seu Pupo veio, o seu Pupo Gimenez, também falecido, o seu Pupo Gimenez, veio para fortalecer, para engrandecer ainda mais a base do Guarani. Nós fomos campeões paulistas, nós fomos campeões da Copa São Paulo, como você citou agora, contra o Rogério, sim. Era um timaço, o time de São Paulo, e a gente empatamos 1-1, e depois ganhamos nos pênaltis. Eu fui o último batedor, o Pitarelli pegou 3 pênaltis, eu era o terceiro batedor e acabou ali a Copa São Paulo. Mas foi muito importante, porque ali eu já subo profissional, o Vadão, na época me subiu para o profissional, o falecido Vadão, querido Vadão, e ali aprendi muito, porque o Guarani estava muito forte em 94, 95 e 96 eu vou para a Inter. Então eu peguei 2 anos ali, muito de Guarani com uma saúde financeira, muito organizado, o profissional muito bem também, revelando Amoroso, Luizão, que jogamos juntos na base. Então foi um período fantástico também no Guarani. E tive a sorte depois de ir para a Inter de Limeira, né, para ser campeão aí. Ô Alberto Valentim, quando a gente fala de Atlético Paranaense, eu acho que mexe com você também, né? Porque foi praticamente você saiu da Inter, foi pro Atlético Paranaense, como disse o Marcelo Pilon, o Oséias te elogiou, porque você colocava a bola na cabeça dele e não cruzava, né? Mas ali que você praticamente teve uma explosão na carreira, né? Porque depois passou por São Paulo, Cruzeiro, Flamengo, jogou na Itália, na Udinese, no Siena. Quer dizer, o Atlético Paranaense, e que foi o primeiro clube que você treinou também, né? Eu acho que esse time, quando cita o nome, mexe com você, né, Alberto? Sem dúvida, foi uma ligação muito forte. Me identifiquei muito com a torcida, com a Baixada, não era arena ainda, com a cidade. Meu filho hoje é atleticano, doente, né? Eu tenho um filho de 22 anos, ele é apaixonado pelo Atlético, por essa ligação forte que eu tenho com o clube.
Ali fui por 2 vezes eleito o melhor do Brasil, em 96 e 99. Fui campeão ali, e antes de ir embora, por 2 vezes no Atlético, em 98 e 99, e volto para encerrar a carreira no Atlético, né? Então, assim, foi um time que marcou muito. A Baixada, a Arena da Baixada, era a minha segunda casa, assim. Ali eu consegui fazer minhas melhores partidas como profissional. E comecei a trabalhar esse outro lado. Depois fico 2 anos e meio estudando. E volto a convite do Dr. Mário Celso Petralha, volto a integrar a comissão técnica do Atlético, e ali começa a minha carreira, essa nova carreira minha, que é de treinador. Ô Alberto, antes de eu passar mais uma vez aqui para os meus companheiros, no começo eu falei, sou vascaíno roxo, viu, Alberto? Mas roxo mesmo. Tem até uma tatuagem na perna aqui que eu fiz uma promessa que se o Vasco fosse campeão em 2011 da Copa do Brasil contra o Coritiba, e os minutos finais foram dramáticos com o Ricardo Gomes de técnico, com aquele timaço que tinha Dedé, Diego Souza, Fagner, Felipe e Fernando Praz no gol, era um timaço, né? E quando você chegou no Vasco em 2018, você conseguiu livrar o meu time do coração e de tanta gente deste rebaixamento que assombrava de novo o São Januário. Não tem jeito, toda vez que o Vasco entra no Campeonato Brasileiro, não é para brigar por título, é para brigar para não cair. E depois a gente vai para a decisão. Fala, gente, você viu? A gente vai para a final contra o Fluminense. Meu pai torce pro Fluminense, viu, Alberto? E aí o Vascão campeão. E aí depois tem uma outra final com o Flamengo, o Vasco perde e a diretoria te demite. Eu acho que não é porque você está dando essa entrevista, mas você foi muito injustiçado no Vasco, viu, Alberto? Olha, eu fiquei muito triste na época, porque você lembrou bem ali, eu falava muito isso no Campeonato Brasileiro de 2018, quando eu cheguei para evitar o rebaixamento do Vasco. Eu tinha várias conversas com o elenco daquela época, que nós não podíamos carregar essa responsabilidade de rebaixamentos anteriores, né? Eu até brincava com os jogadores que nós não tínhamos recebido bichos de épocas vitoriosas do Vasco também, né? De campeão de Libertadores, campeão brasileiro, mas também não poderíamos carregar essa nuvem que ali se instala de rebaixamentos anteriores também. Então a gente tinha que focar somente naquele campeonato que a gente iria salvar. Isso eu tinha falado com certeza em algumas entrevistas, algumas oportunidades com os jogadores, porque os jogadores compraram a ideia do meu trabalho muito forte ali. Não quero nem citar alguns jogadores, mas assim, eles gostaram muito do meu trabalho, compraram a ideia e conseguimos salvar o time. Você lembrou bem, eu sou campeão da Taça Guanabara com 100% de aproveitamento, não só invicto, mas com 100%. Cheguei em 3 finais no campeonato, Taça Rio, e por 7 a 10 segundos ali nós tomamos o gol da Arrascaeta e perdemos nos pênaltis a Taça Rio, porque não teríamos sido campeões também na Taça Rio, e vamos para a final, que perdi para um Flamengo já muito acima, não só dos times do Rio de Janeiro, mas dos times do Brasil. E infelizmente, como é uma grande parte dos clubes, da nossa cultura, eu sou demitido ali no vestiário mesmo. Muito triste pelo trabalho que eu vinha fazendo, os números que estavam ali eram todos a meu favor, chegando em 3 finais. Eu costumo falar, e esses dias até falei com um colega de vocês, o Elias Júnior, da Bandeirantes, que ele citou o Vasco, lembrou um pouquinho. O Vasco hoje está no 8º, antes da parada da pandemia, dessa coisa louca que nós estamos vivendo aí, o mundo todo. O Vasco está em 8º lugar no Campeonato Carioca. Então, eu fiquei triste quando essa demissão, pelo trabalho que vinha sendo feito. O Vasco tinha um padrão de jogo, o Vasco tinha números positivos, mas vida que segue, né? Conheci pessoas maravilhosas ali, que fiz muita amizade, foi um enriquecedor também para mim como profissional. Então, foi uma passagem rápida, mas com o título marcado também. Eu tenho 2 títulos no Maracanã. Esses dias, até lembrei disso também, porque o Maracanã fez 70 anos, eu com pouco tempo de carreira já consegui dar a volta olímpica lá por 2 vezes. Ô Alberto, esse gol do Arrascaeta, mas me tirou o sono, que você não tem noção. E gozado, eu lembro perfeitamente que eu cheguei pro meu pai, estava nos acréscimos. Falei, pai, o Vasco adora tomar gol nesse momento. E se o Flamengo fizer, a gente perde o título. Mas não acabei de falar gol do Arrascaeta. Oh, meu Deus do céu, viu? É uma pena, a gente estava ganhando o jogo de 1-0. Que isso? Empatam o jogo. Pelo amor de Deus, lamentável. Vamos lá. Se você não dormiu, imagina isso. Eu sei, imagino. Vamos lá, você?
Alberto, você teve uma grande experiência de Itália, né? Então você jogou tanto na Udinese quanto Siena, acho que ficou na Itália 7 ou 8 anos, salvo engano. 8 anos e meio. 8 anos e meio, né? E a gente sabe, né? Até vou tomar a liberdade de brincar com o amigo, a gente sabe que o Rudy Landucci valoriza a sua elegância dos ternos italianos, as roupas italianas, que imita muito bem, né? E só para você saber, muito bom. Alberto ele só foi elogiado por um senhor chamado Carlos Alberto, né? O Capita, elogiando muito o talento dele como lateral. Alberto, o que a Itália te agregou no seu futebol, na sua cultura, para você voltar para o Brasil e se tornar esse grande treinador? Eu vou para a Udinese em dezembro de 99. Depois nós ganhamos a vaga para a seletiva. Aquele ano teve uma vaga para a seletiva, onde o Atlético pela primeira vez vai para a Libertadores, Atlético Paranaense, né? E eu chego na Itália, no Udinese, um time muito bem armado na época, e ali eu aprendi muito, disciplina tática, muita coisa legal. Tive treinadores excepcionais, eu tive um grande treinador, que é meu amigo, que é uma referência para mim na Itália, que é o Luciano Spalletti. O último clube dele foi a Inter de Milão, foi treinador da Roma há muitos anos. E eu aprendi muito com o italiano, a cultura. O que eu costumo dizer, que eu, em 2004, 2005, eu tinha colocado na minha cabeça que gostaria de ser treinador. E isso porque eu não posso deixar de unir duas escolas riquíssimas no futebol, que é a brasileira, né, que nós temos aí grandes treinadores, temos uma cultura de jogadores excepcionais, com a Itália, com toda essa organização, com toda essa disciplina tática. Eu coloquei na minha cabeça, eu preciso unir essas duas escolas. Nós estamos falando aí de 9 títulos mundiais, e decido depois da quando eu paro de jogar, e fui depois mais 3 anos para a Itália estudar, e aqui no Brasil fazendo estágios, por causa dessa riqueza que eu tive, de unir duas escolas campeãs, de 9 títulos mundiais. Pegando coisas boas do Brasil, pegando coisas boas da Itália, e fazendo a forma que eu gosto de trabalhar. Né? Então isso foi muito, muito importante para essa transição minha de atleta para treinador. Foi um período que eu procurei aprender muito, por isso voltei na Itália 3 anos depois para fazer isso. Eu tive grandes treinadores, eu tive o Antônio Conte como treinador. Então, assim, eu não podia deixar, repito, de trazer para mim, de unir essas duas escolas. Sensacional, sensacional, que história de vida aí do Alberto Valentim, que também treinou Palmeiras, né? Foi campeão brasileiro em 2016, depois auxiliar do Cuca, treinou o Red Bull, treinou o Botafogo, treinou o meu Vascão da Gama, o Avaí e o Pirâmides do Egito. Vamos lá, Igor Sedano, a parte final da entrevista com o Alberto Valentim. Valentim, você hoje como técnico de futebol acabou aprendendo mais, né? Fazendo, vamos dizer assim, um estágio longo no Palmeiras. Você acha que para você se tornar um técnico que nem você se tornou no Palmeiras, assim, ficando um tempo maior, não só aquele técnico tampão que a gente sempre diz, né? Quando o técnico principal é demitido, aí você vai lá, salva o time, aí o time vai lá, contrata um técnico para ficar o resto da temporada. Você acha que esse prazo aí que você ficou no Palmeiras fazendo todos esses trabalhos, foi um tempo assim que você acreditou que agregou muito na sua carreira? Você acha que você poderia ter ficado um pouco mais ou ter saído antes, entre aspas, dessa casinha aí e se tornado um treinador um pouco antes nesse período, Valentim? Não, o Palmeiras foi muito importante. Eu trabalhei com 8 treinadores antes de começar na carreira. Aprendi com todos. Eu tenho uma qualidade, e eu gosto de falar disso. A minha qualidade é de sugar o máximo que eu posso desses profissionais com quem eu trabalhei. Porque foi muito importante essa transição de auxiliar fixo do clube e depois para ser treinador. E eu peguei um clube muito, mas muito organizado. Às vezes as pessoas de longe imaginam só que o Palmeiras ficou organizado porque chegou uma Crefisa, porque entrou dinheiro. Não. Primeiro que quem fez o Palmeiras dar um salto de qualidade foi o Paulo Nobre, em toda a organização.
contratando profissionais de qualidade, exigindo que todos aqueles que estavam trabalhando ali fossem, vestissem a camisa de verdade, trabalhassem em excelência. Alexandre Matos veio depois, Cícero Souza. Então, assim, foi um período muito importante para esse amadurecimento meu, para eu realmente acreditar nas minhas ideias, fazer com que depois a equipe jogasse da forma que eu gostaria que jogasse. Então, o período no Palmeiras foi muito importante. O Omar Feitosa me leva na época, em 2014, e eu fiquei ali 4 anos praticamente. Então foi muito, com um time muito grande, com um time de uma pressão enorme, com muita responsabilidade todas as vezes que eu fui auxiliar, sendo parceiro e amigo dos treinadores que passaram. Depois, às vezes que fui interino, e a última vez que fui treinador em 2017, assumindo o time em 5º lugar e sendo vice-campeão em 2017, ali, com 11 jogos seguidos. Foi fundamental para essa vida de treinador. Eu não seria hoje um treinador já com títulos, com passagens importantes por outros clubes grandes, se não tivesse sido o Palmeiras na minha carreira. Total do Alberto Valentim como técnico, 137 jogos, 57 vitórias, 31 empates, 49 derrotas. Vamos lá, última sua, Robson Bernardo. Roberto, considerando a tua experiência como atleta, né, e depois também esse seu aprimoramento, né, para se tornar técnico, né, essa tua experiência também na gestão esportiva, você tem uma visão diferente, não só do campo, né? E eu queria saber de você, considerando essa cultura também do futebol brasileiro, que muitas das vezes valoriza apenas o campeão ou aquele que ganha, né? Se perde na visão dos torcedores, não agrada, não é bom. Eu queria que você contasse pra gente, considerando todo esse cenário, né, que você vivenciou, o que seria ideal para o futebol brasileiro. Aqui em São Paulo hoje, né, já se tem algo diferente para os treinadores, pelo menos, né? Você consegue fazer um contrato onde o clube assume uma responsabilidade muito maior do que era anteriormente, né? Eu até conversei com profissionais da área, conversei muito isso com o Montenegro também, na minha última passagem agora pela Botafogo. O que acontece? Hoje, tudo precisa de lei, né? A gente precisa regulamentar o futebol. Você lembrou bem, o treinador, ele tem hoje, quem pode fazer cláusulas rescisórias, ótimo para o treinador. E quem não consegue? O treinador perde um jogo, é mandado embora. Você pode ter 3, 4, 5 anos de contrato que você acaba sendo demitido e vai embora. Pela paixão, às vezes, pela irresponsabilidade de alguns diretores, de alguns presidentes. E o treinador, muitas vezes, a maioria das vezes, não tem uma proteção. Coisa que você citou agora em São Paulo tem, e que na Itália, para dar um exemplo de um lugar que eu conheço bem, também tem. O treinador, se for mandado embora durante o seu contrato, ele vai para casa continuando a receber. Ele só não recebe mais caso ele encontre um outro clube que justo para não receber 2 salários, receber do próximo clube que ele vai trabalhar. Então não precisa de cláusula isso. A gente precisa muito, e o futebol brasileiro está dando alguns passos importantes para melhorar a qualidade de trabalho. Os treinadores hoje são obrigados a fazer cursos na CBF, que são cursos maravilhosos, mas nós temos que profissionalizar, colocar regras para que todos tenham uma proteção. Como o atleta tem, os profissionais, como os treinadores têm que ter também, porque sem falar das divisões menores, uma Série D, uma Série C, que às vezes o treinador fica uma pré-temporada, perde um jogo e é mandado embora. Então, assim, não tem muito critério, porque vai muito da paixão, como eu falei agora há pouco, e muitas vezes de responsabilidade para se proteger, né, de um diretor, de um presidente. Mas eu gostaria que as coisas funcionassem um pouquinho como o estado de São Paulo funciona, que é um estado que está muito à frente, não só no esporte, mas em outras áreas também, que as coisas melhorassem, como acontece na Europa. Infelizmente, algumas coisas aqui no Brasil, os passos são muito lentos, né? Verdade. Alberto, última colocação para você, prometo. Os torcedores da Inter perguntando se um dia você treina Internacional no Paulistão. E o que o amigo está fazendo nesse momento? Tem propostas? Já está trabalhando? Como é que está o Alberto Valentim nesse momento?
prazer, vai ser uma alegria voltar a Limeira, treinar a Inter de Limeira no futuro aí. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, espero que a Inter consiga se manter no Campeonato Paulista, amanhã com essa cidade que tem, o tamanho do estádio, da tradição do clube, procurar lugares importantes também no Campeonato Brasileiro, porque vai ser um ganho para o futebol por causa da história da Inter, né? Então a gente precisa fazer com que a Inter amanhã, quem for presidente, os investidores, que lembrem da Inter de Limeira para amanhã fazer um time forte, não só no Paulista, mas no Brasileiro também. Eu estou em Minas, aproveitando. Há 30 anos eu não ficava um período que eu moro a 150 quilômetros de Belo Horizonte, estou aqui aproveitando um pouquinho minha família, minha mãe, meus irmãos aqui, os amigos de infância, estudando um pouquinho jogos antigos, agora voltou alguns campeonatos europeus também, estou vendo um pouquinho, e esperando uma oportunidade quando aparecer, quando o futebol realmente voltar a trabalhar, porque é uma paixão louca essa equipe que eu tenho pelo futebol. Alberto, desde já, muito obrigado. O Léo Fajado acabou de mandar uma foto pra mim, que ele tá com a televisão dele em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, enorme, com a sua foto lá durante a entrevista. Ele é um cara sensacional. Obrigado mais uma vez ao Léo por arrumar o contato. Alberto, muito obrigado pela gentileza. E você deu uma aula de futebol aqui pra gente. A gente segue muito você, muito seu fã, torce muito por você e tem certeza que lá pra frente, quem sabe, você volte aqui para Limeira comandando a Internacional num Paulistão, quem sabe num Brasileiro, que é o grande sonho aqui do Leão, voltar por uma competição nacional. Obrigado, viu, meu amigo? Deus te abençoe sempre e sucesso, viu? Amém. Foi um prazer falar com vocês aí, matar a saudade dessa passagem maravilhosa que eu tive aí na Inter. Valeu, muito obrigado, Alberto Valentim. Valeu, Albertão, tamo junto. Um abraço especial aqui também para Camila Carrer. Ela participou bastante aqui da live, mandando mensagens. Muito obrigado pelo seu carinho, valeu. A gente ouviu Alberto Valentim aqui no Pimba nos Esportes, campeão paulista com a Internacional em 1996. Hoje está em Minas, descansando em Oliveiras, que é sua cidade natal. Comandou Vasco, Botafogo, Pirâmides. Lá no Pirâmides, simplesmente, ele falou pro Sheik: olha, eu quero que o Ribamar jogue. Não, mas o Ribamar não vai jogar. Não, ele vai jogar. O Ribamar foi estrela do jogo, ganhou por 2-1 o Pirâmides, 2 gols do Ribamar. No dia seguinte, Alberto foi demitido.